Quando você cria, por exemplo, escolas militares, e isso é uma coisa que muita gente me perguntou, né? O Bolsonaro é inimigo da educação. Não. Nenhum fascista é inimigo da educação. Guardem isso. Nenhum fascista é inimigo da educação. Mussolini é o grande líder italiano que leva o ensino público a todos os lugares da Itália. Antes de Mussolini, o nível de analfabetismo na Itália era da ordem de 40%, 50% da população. É ele, Mussolini, que termina isso. Bolsonaro não é contra a educação. A questão que a gente tem que perguntar é que educação que Bolsonaro é a favor? E ele é a favor dessa educação de escolas militarizadas, da educação do sim senhor, da educação do bater continência para a bandeira, da educação de ter ali a fotinho do Jair Bolsonaro dentro da sala para que as crianças entendam efetivamente a quem elas devem honrar. Né? A educação é uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada efetivamente para que você crie condições de um processo de mudança, raciocínio crítico e de transformação dentro de uma sociedade, como pode ser efetivamente ferramenta de processo de dominação. E é essa educação que efetivamente se transforma em ferramenta de dominação, que é a educação que os fascistas querem. E é por isso que é tão importante eles atacarem, por exemplo, Paulo Freire. Fernando, deixa eu ver se eu entendi. A gente veio falar sobre nacionalismo, a live é sobre 7 de setembro, você está falando de Paulo Freire, você não deu uma volta muito grande? Não. A ideia de nação é uma das ferramentas mais importantes de submissão que você faz a determinados grupos. É essa ideia que permite que as pessoas se reconheçam pares de alguma coisa, mas também que permite que você coloque cabresto nos outros. E para essa ideia de nação existir, você precisa ter um tipo de educação que é uma educação de submissão, uma educação técnica, onde o indivíduo se prepare para o mercado de trabalho e que aprenda a reconhecer os símbolos da pátria, da igreja e da família. Mas não uma educação crítica. Portanto, quando Bolsonaro fala em educação, ele e seus ministros, o sentido da palavra educação para eles é diametralmente oposto ao sentido da palavra educação para Paulo Freire, e por isso que Paulo Freire é o grande inimigo deles. Porque a educação que nós defendemos é essa educação transformadora, crítica, é essa educação que leva necessariamente a cada geração pensar o seu papel, a sua memória, o seu espaço, né? Dentro do ambiente histórico de um determinado país. É uma educação que incita o confronto de ideias, que incita o processo de crítica, que dota as pessoas de ferramentas cognitivas, ferramentas históricas, ferramentas de interpretação sobre seu tempo, sobre seus espaços, sobre sua sociedade, sobre suas condições. Essa é a educação freiriana. E essa educação é uma educação que assusta demais esses fascistas. Portanto, olha, o Mussolini, quando ele faz a reforma Gentili na Itália, que é a reforma do sistema educacional italiano, que sai ali em 24, 25, se não me engano, ele dá um discurso e diz que a verdadeira revolução fascista é a reforma Gentili. Ele tem a noção da importância que é o controle da educação para a manutenção e criação dessa noção de nação. Isso é tão forte, gente, que quando a União Europeia agora se montou na década de 90, né, ela tem uma série de acordos que surgem antes, na década de 70 e tal, mas quando ela vira União Europeia mesmo, a União Europeia abriu mão de uma série de coisas, quer dizer, os estados podem definir efetivamente o tamanho das suas liberdades religiosas, há um limite, claro, mas assim, tudo menos a educação. A educação, a União Europeia trouxe para si. Todas as escolas dentro da União Europeia são obrigadas a seguirem um currículo pré-estabelecido pela União Europeia. E um currículo, por exemplo, que atenua imensamente a ideia de nação, porque eles, na União Europeia, entenderam que essas nações, que a vida inteira, durante toda a história do mundo, guerrearam entre si, franceses contra ingleses, franceses contra alemães, alemães contra eslavos, portugueses contra espanhóis, eles entenderam que esse sentido de nação, ele pode ser manipulado efetivamente para que você coloque
um homem contra outro homem, sem necessariamente eles terem absolutamente nada um contra o outro, mas a ideia de nação faz isso.